Eu dormi com ele. O que você vai fazer sobre isso? Ela bufou. Eu sorri e disse, obrigado por tornar isso fácil. O rosto dela ficou pálido depois que eu entreguei a ela os papéis de divórcio que eu tinha preparado antes e toquei a gravação da confissão dela. Espectadores, antes de seguirmos para o vídeo, por favor certifiquem-se de se inscrever no canal e apertar o botão de like se vocês quiserem ver mais histórias como essa. Obrigado. O copo do meu Macallan de 18 anos parecia obsceno na mão dela. Não porque ela estava bebendo. Nós tínhamos compartilhado aquela garrafa no nosso aniversário, mas por causa da maneira como ela o segurava. Um acessório. Uma arma. Ela se encostou na ilha da cozinha, o granito que nós tínhamos escolhido juntos, o quadril dela inclinado em uma postura de puro desafio. Eu dormi com ele. O que você vai fazer sobre isso? Ela bufou depois que disse isso. Um curto, derrisório sopro de ar pelo nariz dela. O desafio nos olhos dela não era do tipo quente, bagunçado de muito vinho. Era frio. Calculado. Ela estava esperando pela explosão. Por 7 anos, eu conhecia cada microexpressão no rosto de Emily. A ruga de frustração quando ela não conseguia encontrar as chaves dela. O suave, sonolento florescimento de felicidade de manhã. Isso era uma nova máscara. Uma esculpida de desprezo e estranha, eufórica bravura. Meu coração não martelou. Não se partiu. Ele simplesmente afundou, como uma pedra jogada em um lago congelado, deixando um buraco tão profundo e frio que todo o som desapareceu. A única coisa que sobrou foi o eco das palavras dela e a estranha, se espalhando calma. Eu vejo. Eu disse, minha voz perturbadoramente uniforme até para os meus próprios ouvidos. Você vê? Ela zombou, tomando um gole do meu Scott. É só isso que você tem a dizer? Eu acabei de te dizer que eu transei com um outro homem. Ethan. Da minha aula de spin. Pelos últimos 3 meses. Ethan. O nome era uma piada pronta. Um nome sem graça, de rato de academia que eu tinha ouvido de passagem. Indo tomar drinks com o grupo da aula. Ethan diz que esse novo lugar tem coquetéis keto incríveis. Eu tinha sido um idiota. Mas não pelo motivo que ela pensava. Eu pensei nos últimos 6 meses. As noites tardias que eu tinha puxado no escritório, não por alguma grande ambição, mas pelo planilha do fundo da casa pregada na nossa geladeira. A casa dos sonhos dela. Uma varanda. Um quintal grande. Uma cozinha com forno duplo. Cada hora extra era um tijolo naquele futuro. Eu chegava em casa cansado, minha cabeça cheia de cláusulas de contrato, para encontrar ela já na cama, de costas, brilho do celular nas bochechas dela. Dia longo. Eu sussurrava. Você está sempre cansado agora. Depois, o novo léxico. Frases que pareciam estranhas na língua dela. Você tem que falar minha linguagem do amor, Alexander. Eu preciso de um parceiro que alimente minha energia, não drene ela. Elas eram acusações embrulhadas em fala de terapia, sempre entregues com um suspiro que fazia meu apoio parecer um fardo. A noite em que isso cristalizou foi há 2 semanas. Eu encontrei um recibo nas calças jeans dela enquanto lavava roupa, uma cobrança de $300 do Loran, um bar de hotel no centro. Quando eu perguntei, gentilmente, se ela tinha tido uma coisa de trabalho lá, a reação dela foi uma obra-prima. Ela girou, mãos nos quadris. Deus, você está me vigiando agora? Eu não posso tomar um drink com um amigo sem o 3º grau? Isso é exatamente porque eu me sinto sufocada. Eu recuava. Pedir desculpas. Essa linha de sufocada era uma criptonita que ela tinha descobrido recentemente. Mas hoje à noite, a viagem que eu tinha saído ontem, a auditoria regional em Cincinnati, foi cancelada de última hora devido a uma emergência de cliente. Eu dirigi para casa, pensando talvez eu a surpreendesse, pedisse aquele sushi chique que ela gostava, abrisse uma garrafa de vinho e só conversasse. Conversasse de verdade. A casa estava escura. O carro dela estava na garagem. Uma estranha quietude pairava no ar. Eu chamei o nome dela. Nada. Foi quando eu vi. Na mesa de entrada, um livro de fósforos do Loran, posicionado arrumadamente em cima da clutch descartada dela. Não estava escondido. Estava colocado. Uma pista tácita, quase arrogante. Então eu esperei. Eu não andei de um lado pro outro. Eu não chorei. Eu me sentei na poltrona da sala de estar, no escuro, e eu esperei.
A estranha calma do lago congelado me preenchia. Ela chegou às 2h07 da manhã. O clique dos saltos dela, o tilintar das chaves dela, o cheiro de ar noturno e colônia de um estranho. Ela acendeu a luz, me viu, e pulou. Jesus Alexander! Você me assustou. O que você está fazendo sentado no escuro? A voz dela estava alta demais, afiada demais. A viagem foi cancelada. Eu disse, me levantando. Onde você estava? Um lampejo de medo, depois raiva instantânea, derretida. Fora. Com amigos. Eu preciso reportar meus movimentos para você agora, guarda? Você estava no Lora. Ela piscou. Depois os olhos dela dardejaram para a mesa, vendo o livro de fósforos. O rosto dela endureceu em algo feio e triunfante. A máscara clicou no lugar. E daí? É um bar público. Você disse que estava trabalhando até tarde hoje à noite. Você mandou mensagem, cabeça baixa nos relatórios trimestrais. Não espere acordada. Eu não queria que você se preocupasse, ela rebateu, mas era uma mentira perfunctória. Ela já estava passando por isso, em direção à briga que ela queria. Ela marchou para a cozinha, serviu 2 dedos do meu melhor Scott, uma declaração, e virou para me encarar. O que você quer que eu diga, Alexander? Que eu precisava estar em algum lugar onde eu não estava sendo microgerenciada. Algum lugar onde as pessoas realmente sabem como se divertir? E assim começou. O redirecionamento. A culpa. Era minha culpa por trabalhar demais. Minha culpa por ser emocionalmente indisponível. Minha culpa por ser uma aposta segura, previsível que tinha se tornado uma sentença de prisão. Cada farpa era desenhada para ferir, para provocar a reação que justificaria o próximo movimento dela. Eu deixei ela falar. Eu absorvi. A calma dentro de mim cresceu mais fria, mais clara. Finalmente, eu perguntei a pergunta simples, direta. Aquela que ela tinha dançado ao redor. Emily, você está vendo outra pessoa? Ela bateu o copo na mesa. Você quer a verdade? A verdade crua, sem filtro que você está sempre implorando? Tudo bem. Ethan é tudo que você não é. Ele é espontâneo. Ele é excitante. Ele me vê. Ele me quer. Você só me mantém. Como um projeto da sua lista de tarefas. Uma planta de casa que você rega por obrigação. As palavras eram feitas para eviscerar. E elas fizeram. Mas elas também cortaram o último da névoa. Isso não era um tropeço. Isso era uma escolha. Uma demolição. Eu olhei para ela, essa estranha na pele da minha esposa, o peito dela arfando com paixão fabricada. Você está dizendo que está tendo um caso? Eu perguntei em minha voz plana. Uma pergunta clínica. Foi quando veio o bufar. O revirar de olhos. O overplay final, glorioso da mão dela. Ela se encostou para trás, rodando líquido âmbar, uma rainha dispensando um camponês. Eu dormi com ele. Uma pausa para efeito. Os olhos dela travando nos meus, famintos pela devastação. O que você vai fazer sobre isso? O silêncio se esticou. Ela se inclinou para a frente, esperando lágrimas, gritos, talvez súplicas. O roteiro pedia isso. Eu senti então. Não raiva, não tristeza. Um alívio profundo, quase vertiginoso. A porta da prisão não estava só destrancada. Ela tinha alegremente arrancado ela das dobradiças. Meus lábios curvaram. Não um sorrisinho. Não um sorriso largo. Um pequeno, cansado, totalmente genuíno sorriso de gratidão. Obrigado, eu disse suavemente. A máscara no rosto dela vacilou. O brilho triunfante nos olhos dela gaguejou e morreu, substituído por um lampejo de pura, incompreensiva confusão. O roteiro estava errado. A fala dela tinha sido entregue, mas eu não tinha recitado a minha. A traição em Furiatim estava completa, e ela não tinha ideia de que ela tinha acabado de me dar a única coisa que eu precisava, liberdade incontestável, inegável. O silêncio depois do meu obrigado era mais espesso que o Scott no copo dela. Emily piscou, a confusão no rosto dela se transformando em um lampejo de irritação. Eu não tinha seguido o roteiro. Eu não tinha surtado, não tinha desmoronado, não tinha dado a ela o combustível dramático que ela precisava para se pintar como a vítima libertada de um marido antiquado, sem sentimentos. Obrigado, ela repetiu, as palavras tendo gosto azedo. Que diabos isso é suposto significar?
Significa que você tornou tudo perfeitamente claro, eu disse, minha voz ainda aquele mesmo, monótono e estável. Não há mais ambiguidade, não mais trabalhando nisso, não mais dúvida. Eu virei e saí da cozinha, não com o pisar apressado, bravo que ela esperava, mas com um ritmo deliberado, calmo. Eu ouvi os saltos dela clicando no azulejo atrás de mim. Para onde você está indo? Nós não terminamos, ela exigiu, a bravata dela rachando nas bordas. Eu não respondi. Eu andei pelo corredor curto até meu escritório, o pequeno segundo quarto que eu usava para trabalho remoto, meu espaço. Eu tinha passado incontáveis horas aqui, não só trabalhando, mas planejando, preparando, esperando estar errado, mas sabendo, bem no fundo do meu instinto, que eu precisava estar pronto se eu estivesse certo. A pasta preta elegante de advogado estava na gaveta de cima da minha mesa, bem onde eu tinha deixado 3 semanas atrás, depois da minha segunda consulta com Rebecca Harrison, uma advogada de divórcio conhecida por ser uma tacticiã calma, cirúrgica. Eu peguei ela. Ela tinha um peso final satisfatório. Quando eu virei, Emily estava na porta, os braços cruzados, mas a pose parecia defensiva agora, não desafiadora. O que é isso? Ela perguntou, os olhos dela grudados na pasta. Eu andei de volta em direção à cozinha, forçando ela a recuar na minha frente. Eu coloquei a pasta na ilha de granito fria entre nós com um baque suave, definitivo. O que é isso? Uma carta sobre seus sentimentos? Ela debochou, tentando recuperar o terreno alto, mas o olhar dela estava inquieto. Papéis de divórcio, eu disse. Eu abri a pasta. No topo estava a citação e a queixa, o nome dela e o meu em fonte oficial, Stark. Eu mandei minha advogada preparar eles 3 semanas atrás. Eu só precisava de motivos incontestáveis. A respiração dela engatou. 3 semanas, seu desgraçado. Você estava planejando isso. Eu estava me protegendo. Eu corrigi gentilmente, quase bondosamente. Você forneceu o motivo. Eu tirei meu celular do bolso. Meus movimentos eram lentos, metódicos. Eu abri o app de memo de voz, encontrei o arquivo chamado H1023RDS, e toquei play. A voz dela mesma, metálica mas inconfundivelmente venenosa, encheu a cozinha quieta. Eu dormi com ele. O que você vai fazer sobre isso? Eu assisti a cor drenando do rosto dela. Não era uma metáfora. Era uma realidade física. A raiva corada, rosada vazou, deixando a pele dela um branco doentio, papeleiro. Os nós dos dedos dela, onde ela agarrava a borda do balcão, eram brancos como osso. A inclinação arrogante do queixo dela desapareceu. O pescoço dela parecia perder a força para segurar a cabeça dela erguida. Ela olhou para o celular na minha mão como se fosse uma cobra venenosa. Você me gravou? As palavras eram um sussurro, irregular com descrença. Depois, fúria acendeu o pânico. Você me armou uma cilada? Isso é ilegal. Você não pode fazer isso. Estado de consentimento de uma parte só, eu disse, colocando o celular ao lado dos papéis. Eu sugiro que você cheque o estatuto. Seção 12.4, eu acredito. Desde que um participante da conversa consinta com a gravação, é admissível. Eu consenti. A boca dela se abriu e fechou. O jargão legal era um alçapão que ela não tinha antecipado. Ela esperava uma briga de rua. Eu trouxe um tribunal. Eu bati nos papéis. Minha assinatura já está notarizada. Você vai ver que os termos são mais que justos, dado o acordo pré-nupcial que nós dois assinamos. Você fica com o carro que está dirigindo. Uma divisão equitativa, mas não igual, das poupanças conjuntas, o fundo da casa. Eu fico com minhas contas de aposentadoria. Você fica com as suas. Sem pensão alimentícia. Limpo e simples. Ela estava balançando a cabeça, não em recusa, mas em uma negação atordoada, mecânica. Um pré-nupcial? Aquilo era para. Você disse que era só uma formalidade. Era seguro, eu disse. Você está olhando para o pagamento. Eu alcancei dentro da pasta e deslizei um cartão de visita Evore nítido, preso com clipe na primeira página. Toda a comunicação adicional sobre esse assunto vai passar pela minha advogada, Rebecca Harrison. As informações de contato dela estão aí. Você tem 30 dias para contratar seu próprio advogado e responder. Eu aconselharia você a não perder o prazo. A pura, burocrática finalidade disso era minha arma. Eu não estava discutindo, não estava gritando. Eu estava administrando.
Eu estava fechando um arquivo. Você não pode só, ela gaguejou, os olhos dela selvagens, dardejando dos papéis para meu rosto, procurando pela fraqueza, pela dor, pelo algo que ela podia agarrar. Para onde você vai? Essa é sua casa também. Eu vou ficar no Marriott Grand pela semana, eu disse, como se dando a um colega meu itinerário de viagem. Quanto aqui, eu sugiro que você faça arranjos para ficar com Ethan. As fechaduras vão ser trocadas por um profissional às 9 da manhã amanhã. O serviço já foi agendado e pago. Esse detalhe, o serralheiro pré-pago, acertou ela como um golpe físico. A finalidade disso, o fato de que eu não tinha só reagido, mas agido com passos frios, precisos enquanto ela estava se gabando do caso dela. A bravata dela finalmente se despedaçou. A máscara da mulher libertada desmoronou em necessidade crua, em pânico. Alexander, espera, espera. Isso é insano. Nós podemos conversar sobre isso. Você é meu marido. Foi a primeira vez que ela usou aquela palavra com qualquer semelhança do seu peso verdadeiro toda a noite. Era 7 anos tarde demais. Eu não respondi. Eu passei por ela, de volta para a sala de estar. Pela porta da frente, onde eu tinha deixado horas atrás quando cheguei em casa para uma casa vazia, estava uma única bolsa de viagem preta. Empacotada, não com tudo, mas com o suficiente. Roupas, itens de higiene, meu passaporte, o HD externo com todos os meus documentos pessoais e financeiros, a caixa à prova de fogo pequena que segurava as escrituras e o pré-nupcial original. Ela me seguiu, os saltos dela clicando um estacato frenético no piso de madeira. Você não pode só sair andando. Você não pode fazer isso. Eu cometi um erro. Foi um erro. Eu peguei a bolsa de viagem e joguei sobre o ombro. Eu virei para encarar ela uma última vez na casa que nós construímos. Ela era um retrato de grandeza desmoronando, rímel começando a borrar, a blusa dela ligeiramente torcida. Todo o poder calculado dela evaporou em confusão trêmula. Você não cometeu um erro, Emily, eu disse, minha mão no latão frio da maçaneta. Você fez uma escolha. E hoje à noite, você orgulhosamente me contou qual era. Eu estou simplesmente fazendo a minha. Eu abri a porta. O ar fresco da noite entrou correndo, cheirando a grama úmida e liberdade. Adeus. Eu passei pela porta, puxei a porta fechando atrás de mim com um clique suave, sólido. Foi o som mais pacífico que eu tinha ouvido em anos. Eu não ouvi o soluço que eu tenho certeza que seguiu. Eu não ouvi o grito de frustração, o estilhaçar de um copo contra a porta. Eu já estava descendo a passarela. O peso da bolsa de viagem no meu ombro se sentindo infinitamente mais leve que o peso que eu tinha acabado de deixar dentro. A calma não era um ato. Era o silêncio profundo, imóvel no fundo daquele lago congelado, finalmente sem perturbação. A guerra tinha acabado antes que ela soubesse que tinha começado e a grande, desafiadora confissão dela tinha sido a rendição assinada por ela mesma. O silêncio no quarto do Marriott não estava vazio. Estava limpo. Era um vácuo, sugando 7 anos de ruído ambiente. A crítica disfarçada de preocupação, os suspiros de decepção, as pausas tensas que seguiam minhas perguntas inocentes. Pela primeira noite em anos, eu dormi um sono profundo, sem sonhos, solto. Na manhã seguinte, eu segui o plano. Eu enviei e-mail para meu chefe, Robert, um homem que tinha visto o próprio divórcio dele se desenrolar na sala de pausa, lidando com um assunto pessoal urgente. Vamos estar remoto pelo resto da semana. Todos os projetos estão no prazo. A resposta dele foi rápida. Pegue o tempo que precisar. RH tem o número do EAP se você precisar. Sem perguntas feitas. Dignidade profissional. Era uma linguagem que eu entendia. Eu não bloqueei Emily imediatamente. Eu observei. Por um dia, meu celular foi um fio vivo do desfazer dela. Começou com negação, mandada por texto às 8h03 da manhã, bem quando o serralheiro estaria chegando. Emily, isso é uma reação grosseiramente exagerada. Nós precisamos conversar como adultos. Você não pode me trancar fora da minha própria casa. Depois veio o bluster legal às 9h47 da manhã. Emily, meu advogado diz que sua gravação é assédio ilegal. Revogue o processo, ou nós vamos contraprocessar por angústia emocional. Eu sabia que Rebecca Harrison lidaria com isso. Eu não respondi. O tom mudou ao meio-dia conforme a realidade se infiltrava. Emily, o lugar do Ethan é uma bagunça. Ele tem colegas de quarto. Eu não posso ficar aqui. Onde estão minhas coisas?
Depois, o primeiro lampejo de pânico às 3h15 da tarde. Emily, Alexander, por favor, a casa está tão quieta. Finalmente, aquela noite, um apelo cru, sem verniz mandado às 1h22 da manhã. Emily, eu sinto muito. Eu sinto tanto, tanto muito. Foi o maior erro da minha vida. Eu vou terminar com ele hoje. Só volte para casa. Cada mensagem era uma onda batendo contra um quebra-mar que eu nem sabia que tinha construído. Eu não senti nada além de uma piedade distante, analítica. Não por ela, mas pela performance. Esse era o roteiro que ela deveria ter seguido antes da confissão. Remorso, não triunfo. Era tarde demais. Depois do texto das 1h22 da manhã, eu bloqueei o número dela. Eu deletei meus apps de redes sociais. Eu criei um novo filtro de e-mail que mandava qualquer coisa dela ou dos endereços conhecidos dela diretamente para uma pasta chamada Legal, que eu só checaria com Rebecca. A liberdade era física. Eu comecei a correr na trilha do rio perto do hotel. A queimação nos meus pulmões parecia purificação. Eu comia quando estava com fome, geralmente no bar de algum restaurante casual, lendo um livro no meu tablet. Eu reconectei com 2 velhos amigos da faculdade para cervejas estranhas mas genuínas onde eu simplesmente disse, Emily e eu estamos nos separando. É para o melhor. Eles não pediram detalhes, só tilintaram minha garrafa, e disseram, bom te ver, cara. Uma semana depois, eu me mudei para um apartamento mobiliado, mês a mês em um complexo moderno do outro lado da cidade. Era sem graça, bege, e inteiramente meu. Na primeira noite lá, eu me sentei na varanda e respirei ar que não tinha história. As atualizações da vida dela vieram por 3 canais indiretos. Canal 1, a amiga mútua. Uma semana depois que eu saí, meu celular vibrou. Era Olivia, que tinha sido mais amiga de Emily, mas era decente o suficiente. Olivia, ei Alexander, eu não quero ficar no meio, mas Emily não está bem. Ela está contando para todo mundo que você teve um colapso paranoico, que você está inventando a traição porque você não conseguia lidar com o crescimento pessoal dela. Ela diz que você aprendeu com uma gravação. As pessoas estão escutando. Eu encarei a mensagem. A narrativa que ela estava tecendo era impressionante. A mulher empoderada, perseguida e sabotada pelo marido inseguro, controlador dela. Eu digitei uma longa, defensiva resposta. Depois deletei. Eu escrevi uma nova, Obrigado, Olivia. Eu tenho uma declaração juramentada e uma gravação digital da confissão específica, detalhada dela. Eu não vou debater os fatos publicamente ou privadamente. Eu espero que você esteja bem. As bolhas de digitação apareceram, depois desapareceram. Elas reapareceram. Olivia, uma declaração juramentada? Merda, ok, isso é, eu não vou te incomodar de novo. Cuide-se. Ela nunca repassou outra mensagem. O primeiro macaco voador tinha pousado, visto a evidência, e voado embora. Canal 2, o cemitério digital. Curiosidade, aquela coceira viu, me pegou uma vez. Eu reinstalei o Instagram em uma conta burner que eu usava para pesquisa de mercado. O perfil de Emily era público. O feed dela era o museu da narrativa dela desmoronando. Na semana que eu saí, uma selfie desafiadora, legenda, quando você finalmente escolhe a si mesma. As vibes são imaculadas. Faíscas, era no apartamento bagunçado do Ethan, um copo vermelho solo no balcão atrás dela. 2 semanas depois, um gráfico de citação. Nem todo mundo merece sua verdade. 3 semanas dentro, uma foto borrada de um copo de vinho. Aprender quem são seus amigos de verdade é o presente mais difícil do universo. Os likes estavam diminuindo. Depois, um mês depois do D-Day, um novo post. Uma foto da mão dela, sem aliança de casamento, descansando em um documento de aparência legal. Legenda, lutando pela minha verdade. Hashtag resiliência. Era a peça mais transparente, patética de teatro. Ela estava tentando curar a queda dela em uma jornada de heroína. Os comentários eram uma mistura de emojis de coração vagos de conhecidos distantes e silêncio suspeito de pessoas que realmente nos conheciam. Eu fechei o app, deletei de novo. Era como assistir um acidente de carro em câmera lenta de 1 quilômetro de distância. Não havia Schadenfreude, só uma confirmação surda. Canal 3, os resumos clínicos de Rebecca Harrison. Esse era o evento principal. Os e-mails de Rebecca eram obras-primas de competência destacada. Serviço.
Documentos foram entregues com sucesso à respondente, Emily, no local de residência temporária dela. Endereço notado, 22B Clark Street, Apt 4. Serviço reconhecido por um Ethan Dobson. Então, ela estava no lugar dele. Bom. Resposta. A respondente contratou o advogado, Benjamin Walsh. Ele apresentou uma moção para dispensar baseada em indução fraudulenta em relação ao acordo pré-nupcial e evidência obtida ilegalmente. Nós agendamos uma audiência para 30 dias. Nossa posição é forte. O pré-nupcial é blindado e a gravação é permissível. Eles estão posturando. Descoberta. No espírito de transparência e para encorajar acordo, nós fornecemos ao advogado da respondente uma cópia da gravação, assim como seus registros de viagem e extratos de cartão de crédito, que corroboram sua linha do tempo e refutam qualquer alegação de abandono. Após revisão, o advogado Walsh retirou a moção para dispensar. Ele agora está solicitando mediação para a divisão de ativos. Eu podia ler entre as linhas estéreis de Rebecca. O advogado de Emily tinha ouvido a voz dela, debochando e desafiadora naquela gravação. Ele tinha visto a evidência. Ele tinha dito a ela que o caso era perdedor. O bluster tinha acabado. O e-mail final de Rebecca antes do período silencioso era o mais revelador. Nota pessoal. O advogado da respondente indicou informalmente que sua cliente está experimentando fiaval pessoal significativo e solicita uma pausa nos procedimentos. Ele notou que a terceira parte envolvida, Ethan Dobson, não está mais residindo no endereço da Clark Street e está, de fato, não respondendo às comunicações dela. Nós não concordamos com uma pausa. O relógio está correndo na resposta dela. Nós prosseguimos. Eu li aquela linha 3 vezes. Não mais residindo. Não respondendo às comunicações dela. Então Ethan, a atualização excitante, o homem que a entendia, tinha feito o que homens como ele fazem. Ele tinha pego o que queria de uma mulher casada disposta e evaporado no momento que aquela mulher veio com bagagem. Especificamente, a bagagem de uma sem-teto, legalmente emaranhada, emocionalmente volátil amante. Ele tinha pegado a emoção da conquista e sumido quando manutenção era requerida. A justiça poética era tão perfeita que parecia quase clichê. Ela tinha me descartado por uma fantasia e tinha, por sua vez, sido descartada por ela. A casa de cartas que ela tinha construído em desafio e delírio tinha desmoronado, deixando-ela sozinha na rua. Eu não me senti vingado. Eu não senti nada. O homem que teria sentido algo, raiva, piedade, satisfação presunçosa, tinha sido deixado naquela casa com os balcões de granito. O homem no apartamento bege sentia só um aprofundamento senso de paz. O caos dela não era mais meu circo. As consequências dela não eram minha preocupação. Eu usei o dinheiro do fundo da casa, agora só o fundo, como entrada em uma moto nova, elegante. Algo que Emily nunca teria permitido. Nos fins de semana, eu pilotava. O mundo se tornava um rugido de vento e um borrão de árvores, limpando os últimos ecos restantes da voz dela da minha mente. O meio quieto não era uma pausa. Era a fundação de uma nova vida, derramada em silêncio, forte o suficiente para construir qualquer coisa em cima. E enquanto eu pilotava, eu percebi que eu não estava esperando pelo karma acertar ela. Eu estava simplesmente finalmente ido. O silêncio do meu lado era absoluto, um vácuo, e a natureza, como dizem, abomina um vácuo. A vida de Emily tinha se tornado e ela começou a jogar tudo o que tinha no meu, tentando criar barulho, uma reação, uma rachadura na parede. Tentativa 1, o gambito do erro. Um novo número iluminou meu celular 6 semanas depois que eu saí. Eu tinha mudado meu número, mas ela claramente tinha conseguido de uma conta mútua antiga ou um apelo desesperado a um parente confuso. O texto veio em uma terça-noite. Número desconhecido. Alexander, isso foi longe demais. Nós precisamos conversar. Foi um erro horrível, estúpido. Você é meu marido. Nós fizemos votos. Isso não é quem nós somos. Era o primeiro rascunho da nova narrativa dela, a estrutura do erro. Era feito para soar cru, mas parecia ensaiado. Eu não respondi. Eu simplesmente bloqueei o número. O ato estava se tornando rotina, quase meditativo. Tentativa 2, o esquadrão de macacos voadores. 3 dias depois, meu e-mail pessoal, que eu mantinha estritamente para amigos e família, pingou com uma mensagem da mãe dela, Patrícia. A linha de assunto era: por favor, Alexander.
O e-mail em si era uma obra-prima de manipulação benevolente. Alexander, querido, é Patrícia. Eu espero que você esteja bem. Eu estou escrevendo não como mãe dela, mas como alguém que ama vocês dois. Ela está uma bagunça. De verdade, ela cometeu um erro terrível de julgamento. Mas meu Deus, não cometemos todos? Vocês fizeram votos, na alegria e na tristeza. E isso é a tristeza. Você não consegue encontrar no seu coração ser o maior? Perdoar? Ela está espiralando. Ela precisa de você. Ela te ama. Essa guerra legal está destruindo ela. Por favor, só me ligue. Vamos conversar isso como a família que somos. Eu li uma vez. O tom, a falsa preocupação, o apelo à minha suposta obrigação, o gentil repreender para ser o maior, uma frase que sempre significava otário, coçava uma velha, complacente parte de mim. Aquela parte era menor agora. Eu apertei delete. Eu não pedi desculpas. Eu não expressei simpatia. Eu fiz o apelo desaparecer no éter digital. Se Patrícia era o general dela, as tropas dela estavam desertando. Tentativa 3, o porteiro subornado e o apelo bravo. Uma semana depois, um pedido de conexão no LinkedIn. De Ethan Dobson. Minha sobrancelha quase bateu na linha do cabelo. A mensagem anexada era curta, claramente ditada ou pesadamente influenciada. Alexander, Ethan aqui. Olha, isso é estranho. Emily está ficando comigo e não está funcionando. Ela está chorando o tempo todo, cara. Ela diz que você tem todo o dinheiro trancado. Ela só quer falar com você, se desculpar. Você pode só ligar para ela? Pelo bem de todo mundo. Eu te dou meu novo número abaixo. Então, Ethan estava de volta no quadro, ou ela tinha de alguma forma voltado para ele, e ele agora estava tão incomodado que estava atuando como secretário dela. A pura, patética transparência disso era quase engraçada. Ele queria a vida fácil dele de volta, e ela era o preço de admissão. Eu ignorei o pedido. Eu não bloqueei ele. Eu deixei a notificação pendente sentada lá, um monumento à irrelevância dele. O próximo e-mail dela para meu endereço filtrado pela advogada era pura, sem filtro fúria nascida de pânico. Assunto, chega. Você venceu, ok? Você me humilhou legalmente e você me humilhou com meus amigos. Você me congelou financeiramente. Você está feliz agora? Você provou seu ponto? Eu estou perdendo tudo. Minha casa, meus amigos, minha dignidade. Agora podemos por favor conversar como dois adultos que compartilharam uma vida e consertar isso? Ou você é realmente tão cruel? Era o som de uma jogadora que tinha perdido sua última ficha, tentando culpar o dealer. Eu encaminhei para Rebecca com uma nota de 2 palavras. Como esperado, a resposta de Rebecca. A conferência de acordo está agendada. O tom dela vai mudar lá. Tentativa 4, a emboscada. 2 meses no dia depois que eu saí andando, ela me encontrou. Eu tinha me mudado para um condomínio permanente, um arranha-céu moderno com concierge e acesso por chaveiro para o elevador. Eu tinha escolhido pela silêncio e segurança. Eu estava voltando de um longo passeio de sábado na moto, capacete na mão, jaqueta de couro usada, sentindo a dor agradável de quilômetros nos ombros. Enquanto eu andava pelo lobby polido em direção aos elevadores, uma figura se desenrolou de uma das cadeiras de lounge austeras. Alexander. Ela parecia diminuída. Não doente, mas reduzida. O cabelo dela estava puxado em um coque bagunçado. Ela usava a calça de iodo e um moletom. O uniforme de alguém que tinha desistido de apresentação. O fogo desafiador tinha ido embora, substituído por um desespero, exaustão oca. Eu parei, 5 pés entre nós. Emily. Você parece diferente, ela disse, a voz dela rouca. Era suposto ser uma abertura. Um elogio. Só parecia uma observação. O que você quer? Eu perguntei. Eu quero conversar. Por favor. Só por 5 minutos. Você não atende minhas ligações, meus e-mails. As informações da minha advogada não mudaram. Droga, Alexander. Eu não sou uma cliente. Eu sou sua esposa. A voz dela rachou na palavra, subindo o suficiente que o concierge, Mike, olhou discretamente. Você parou de ser minha esposa no momento que decidiu ser amante de Ethan, eu disse, não sem bondade, só factualmente. O papelada é uma formalidade.
Lágrimas brotaram nos olhos dela. Reais, dessa vez. A raiva sangrou, deixando necessidade pura, miserável. Eu estava perdida. Eu fui estúpida e insegura, e ele me bajulou. Foi uma fantasia. Não significou nada. Você é minha realidade. Você é meu marido. Eu te amo. Eu nunca parei. Era a performance de uma vida, e por um nanosegundo, os velhos caminhos neurais acenderam, o instinto de confortar, de consertar. Eu deixei o impulso subir e morrer, não atuado. Você tem uma maneira estranha de mostrar amor, eu disse. Você não confessou para limpar a barra. Você confessou para me machucar, para provar que tinha poder. Você queria me ver quebrar. Ela balançou a cabeça violentamente. Não, isso não é verdade. É sim. Eu disse, minha voz ainda calma, e quando eu não quebrei, você entrou em pânico. Agora você está aqui não porque me ama, mas porque a fantasia desmoronou e você não tem outro lugar para ir. Ethan se foi, não é? Ela estremeceu como se eu tivesse batido nela. A confirmação estava escrita nas lágrimas frescas que derramaram. Ele me usou. Ele é um mentiroso. Eu sei, eu disse. Eu poderia ter te dito isso, mas você tinha que aprender sozinha. Ela deu um passo trêmulo para frente. Então é isso. Depois de 7 anos? Você é só um robô frio, sem coração? Você vai só me deixar afogar? Você nunca me amou também. Isso era o lançamento final. Se ela não podia ter salvação, ela se contentaria em fazer nós dois vilões. Ela queria uma briga emocional bagunçada onde dor era prova de amor. Eu não dei para ela. Eu olhei para ela, essa mulher com quem eu uma vez planejei uma vida, e senti uma vasta, tranquila distância. O filósofo em mim finalmente falou. Eu amei você, Emily. Profundamente. Eu amei a mulher que eu acreditava que você era. A mulher que era uma parceira. Que queria aquela casa com o forno duplo. Eu pausei, deixando a memória daquele sonho compartilhado pairar no ar estéril entre nós. E quando você me mostrou, com clareza absoluta, quem você realmente era, alguém capaz de crueldade, de traição, de tentar usar meu amor como arma para me machucar. Eu acreditei em você. Eu não discuti. Eu não barganhei. Eu aceitei a verdade. Ela encarou, muda, o roteiro que ela preparou inútil contra essa certeza quieta. Eu já chorei por aquele homem e aquele casamento. Eu continuei. Naquele quarto de hotel, a primeira semana. Eu chorei pelo futuro que perdemos. E depois eu me levantei. Os procedimentos legais, os papéis, isso é só o eco administrativo de uma morte que já aconteceu. Minha vida agora é pacífica. É minha. Eu vi o entendimento final amanhecer nos olhos dela. Não que ela tinha me perdido, mas que eu já estava ido. Há muito ido. Ela estava gritando em um cânion onde eu não morava mais. Eu não te odeio. Eu disse. E era a coisa mais devastadora que eu podia dizer, porque era verdade. Eu só não penso em você. Sua advogada tem a oferta final de acordo. É justa. Assine, e você pode começar sua vida de novo, de verdade dessa vez. Não como uma fantasia, mas como uma realidade. Uma que você constrói você mesma. Eu virei em direção aos elevadores. Alexander. Era um grito, o último suspiro. Eu virei de volta, uma última vez. Mike, o concierge, agora estava de pé, alerta, pronto para intervir se eu sinalizasse. Adeus, Emily. Eu andei para o elevador, meu chaveiro na mão. Eu não olhei para trás. Eu ouvi um único, engasgado soluço, depois o som de passos rápidos recuando pelo piso de mármore, para fora pelas portas automáticas para a cidade indiferente. O elevador chegou com um chime suave. Eu entrei. As portas fecharam, me selando em uma caixa silenciosa, ascendente. Eu não senti nada além de uma quietude profunda, inabalável. A guerra não tinha só acabado. O campo de batalha tinha sido vendido, pavimentado, e uma nova, resistente estrutura agora estava no lugar dele. Ela não era uma inimiga, não uma amante, não um fantasma. Ela era um fato, um item resolvido em um livro-razão que agora estava fechado. Mais tarde aquela semana, Rebecca enviou o e-mail. A respondente assinou o acordo de conciliação. Todos os termos aceitos. O julgamento será entrado na próxima sexta. Está feito.
Eu estava em um pequeno café banhado de sol quando li, tomando café com Sofia, uma mulher que eu conheci algumas semanas antes em uma livraria. Ela estava me contando sobre a exposição de fotografia dela que estava por vir, as mãos dela animadas, os olhos dela brilhantes com paixão. Eu escutei, realmente escutei, e senti uma alegria simples, sem complicação. Meu celular vibrou com um e-mail de Rebeca. Eu olhei, li as duas palavras decisivas. Está feito, e senti uma corrente final, invisível cair, sem som, no passado. Eu olhei de volta para Sofia, que tinha pausado, preocupada com meu olhar no celular. Tudo bem? Ela perguntou. Eu sorri, um sorriso real, fácil que começava bem dentro da paz que eu tinha construído. Tudo, eu disse, colocando o celular virado para baixo na mesa, deixando o passado no seu lugar próprio, está perfeito. A história não era mais sobre traição, ou karma, ou uma confissão cruel em um balcão de granito. Era sobre a quietude depois da tempestade, e o novo dia amanhecendo, claro e cheio de promessa. Ela era irrelevante, e nessa irrelevância, eu encontrei minha vitória final, quieta. Obrigado por assistir. Certifiquem-se de se inscrever no canal, e apertar o botão de like. O que vocês acham dessa história? Compartilhem nos comentários.